Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. O Brasil é líder na exploração de petróleo no fundo do mar. Isso não é nenhuma novidade, eu sei. Mas você sabe como é que o país alcançou essa posição? Foi graças ao dedicado trabalho de um cientista, quase desconhecido do grande público, que passou a vida tentando superar desafios tecnológicos e criou as condições necessárias para que o Brasil se tornasse o maior produtor de petróleo em águas profundas. O Globo Ciência de hoje apresenta a você a vida e a obra de um mestre da engenharia, Fernando Lobo Carneiro. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, que rua é essa? Bem, eu estou no centro do Rio de Janeiro. Aqui, ó, como vocês estão vendo, é a Rua Miguel Couto, que se chamava Rua dos Ourives. Essa rua fazia esquina com uma outra rua que não existe mais, a Rua de São Pedro. E bem nessa esquina existia uma igreja, que era a Igreja de São Pedro, que tem tudo a ver com o personagem do Globo Ciência de hoje. A Igreja de São Pedro foi construída entre 1732 e 1740 e também era conhecida como Igreja de São Pedro dos Clérigos ou Igreja do Príncipe dos Apóstolos. Em 1943, durante a construção da Avenida Presidente Vargas, decidiu-se que a igreja histórica deveria ser transferida para o outro lado da avenida para evitar que fosse demolida. A ideia era substituir a parte inferior das paredes da igreja por concreto, sobre o qual seriam colocados rolos também de concreto. Isso feito, a igreja seria movida para o outro lado da avenida. Isso mesmo, movida. A ideia de deslocar uma construção inteira pode até parecer maluca, mas já havia sido executada com sucesso na Europa. Só que lá eles usaram rolos de aço. Como a ideia aqui era a utilização de concreto, primeiro tinha que se criar o rolo de concreto e depois testá-los. Para o ensaio foi designado um engenheiro ainda em começo de carreira, Fernando Lobo Carneiro. Com o episódio, ele se tornou um grande cientista de renome internacional na determinação da resistência dos concretos. Calma, espera aí que a gente vai entender mais sobre isso. Vem cá. Aqui é a coordenação de pós-graduação e pesquisas de engenharia da UFRJ. Conhecida como a COP, a instituição foi criada em 1963 e implantou a pós-graduação no Brasil. Um dos seus criadores é o personagem do Globo Ciência de hoje, Fernando Lobo Carneiro. Vamos lá. Eu vou começar com o professor Ronaldo Carvalho Batista, mestre e doutor em engenharia civil e foi aluno de Lobo Carneiro. Afinal de contas, o que eram os lobinhos? O senhor era um deles? Bom, os lobinhos eram os jovens alunos, então, que depois se transformaram vários de nós em professores, pesquisadores na COP. O Lobo Carneiro, ao chegar à COP, por convite do Coimbra, né? O professor Coimbra, fundador da COP, ele tinha 54 anos, se aposentou do INT, e veio para a COP, que era um desafio novo para ele, ensinar, pesquisar e tal. Com ele nós aprendemos muito, né? Com ele nós discutíamos, almoçávamos juntos, né? E ele nos protegia também, como um grande lobo. Né? E eu não sei quem nos deu o apelido de Lobinho, naturalmente outros professores de outras áreas que sentiam que ele tinha uns seguidores, né? Fernando Lobo Carneiro fez um trabalho, um estudo, que na época ficou conhecido como um ensaio brasileiro. Isso feito em 1943. O que foi esse ensaio? Bom, antes de se chamar ensaio brasileiro, né, era apenas um ensaio feito no INT, né, que depois tomou proporções grandiosas, né, e até hoje em dia é utilizado. Tudo começou com a ideia de se mover a igreja de São Pedro dos Clérigos, né, para se abrir a nova avenida do Rio de Janeiro. O prefeito, então, Henrique Doudworth, queria abrir essa avenida, a Avenida Presidente Vargas, que iria ali da Marinha até a Cidade Nova. E daí tinha que destruir muitas edificações, igrejas, palácios, inclusive a igreja de São Pedro dos Clérigos, que era um monumento, vamos dizer, arquitetônico único no Brasil. Tiveram a ideia, assim, a exemplo do que tinha sido feito na Europa e nos Estados Unidos, de mover essa igreja para o lado, né, em cima de roletes de aço.
Bom, tinha uma empresa grande por aqui, que princípio podemos fazer, mas o aço, nós estávamos em época de guerra, Segunda Guerra Mundial, o aço era muito escasso, usado para armamentos então. Então alguém deu a ideia, não foi o Lobo Carneiro ainda, disse, por que não pode ser em concreto? Bom, e lá encomendaram ao jovem pesquisador do INT, Fernando Luiz Lobo Carneiro, né, os ensaios para determinar a resistência, se poderia ser usado roletes de cilindros, então, de concreto, para fazer o serviço dos então idealizados cilindros de aço. Lobo Carneiro, ao começar a fazer os ensaios de compressão, mostro bem aqui, posso exemplificar assim, esses são corpos de prova cilíndricos, né, na época e dele se usava um maior do que esse. Esse aqui tem 20 centímetros de altura, 10 centímetros de diâmetro. O que era usado era 15 centímetros de diâmetro, 30 de altura. Mas os ensaios comuns na época, para resistência à compressão, comprimiam o cilindro aqui, né, até ele esmagar assim, né, quer dizer, a ruptura se dava, se media a resistência à compressão do concreto. A tração era complicado fazer ensaio à tração. Então compressão seria uma força assim. Uma força axial aqui, né? Posta na prensa de ensaios, comprimido entre dois pratos, e a ruptura se dá assim, inclinada. Okay. Né? Se determina então a resistência à tração. Se forma o que se chama um cone de ruptura. Então, era necessário criar embaixo de toda a igreja, né, vigas ou uma placa enorme de concreto, né, para unir toda a base da igreja e aumentar a sua resistência. E embaixo dessa placa, pôr os roletes. Deitados. Né? Deitado, a igreja aqui em cima, não é? E seria transportada empurrando a igreja, rolando para algum lugar. Então haveria o escavamento dessas paredes, uma estrutura de concreto por cima, embaixo dessa parede e por baixo os rolos. Seria escavando, construindo essa estrutura resistente de concreto. Abaixo dessa viga ou laje de concreto, os roletes sobre uma superfície já compactada. Pouco a pouco, ia se construindo, se pondo os roletes, e depois de tudo finalizado, essa era a ideia, se empurraria com máquinas, com tratores, se puxaria, empurraria, até deslocá-la para o ponto que se queria, afastando-a para a lateral da avenida. Usando a teoria da elasticidade e os resultados experimentais, né, ele compôs uma expressão simples para determinar a resistência à tração do concreto, chamada tração indireta, que ao comprimir gera tração, por isso é tração indireta, ou ensaio de compressão diametral. E ele foi, a mando então do Paulo Sacca, era então diretor do INT nessa época, para Paris, onde numa reunião em 1953 finalmente foi publicado nos anais da RILEM o método de ensaio. Como é que o senhor classificaria a contribuição de Lobo Carneiro à engenharia? Além, obviamente, do ensaio brasileiro, que até hoje se usa em qualquer obra de concreto armado do mundo, né? Uma ideia fantástica, então, que perdura até hoje. Ele era um grande cientista, pesquisador. Tudo que nós temos aqui, a nossa placa de reação e o ambiente que se criou de pesquisa e incentivo, é um pouco da obra dele, ou muito dentro da engenharia civil. Da engenharia civil foi muita impulsão que ele deu. Né? Os laboratórios, os novos concretos, tudo começou com o Lobo Carneiro. E que venham mais e mais pesquisas na área de engenharia, afinal de contas, não é, professor? A COP é um grande celeiro de pesquisas e pesquisadores, e o Lobo Carneiro deixou aí para todo mundo um grande legado na área de engenharia civil. Você deve estar curioso para saber qual foi o desfecho da história da igreja, hein? Acabou sendo demolida. A empresa de fundações e infraestruturas que tinha feito o trabalho na Europa não garantiu que a construção chegaria inteira ao outro lado da avenida, porque as paredes eram completamente heterogêneas. Para completar, o prefeito do Rio na época, Henrique Dodsworth, começou a ser ridicularizado. Gente, diziam até que ele estava gagá por querer deslocar uma igreja sobre rolos. Só para vocês terem uma ideia, fizeram até um samba na época sobre o assunto. Então ele mandou demolir o prédio. Que tal conhecer mais histórias de Fernando Lobo Carneiro, nosso homenageado de hoje, hein?
Vamos conversar com a família dele. Esta aqui é a casa, uma antiga chácara, onde Fernando Lobo Carneiro passou sua infância e juventude. Eu vou conversar agora com alguns familiares dele. Vem cá. Quem vai nos receber é Elizabeth Carneiro Donini, filha de Fernando Lobo Carneiro. Como é que era o seu pai? Olha, meu pai era uma pessoa maravilhosa, um cientista, um estudioso. Ele gostava muito de música clássica, de ler. E muito brincalhão também com os bisnetos dele, com os netos. O curioso dele é que ele adorava cozinhar sempre o mingauzinho dele de chocolate. Ele ia com aquela panelinha e cozinhava o mingauzinho dele e botava na geladeira. Trabalhou até o último dia da vida dele, passou uma tese de noite para um aluno dele. Qual foi o maior legado que o seu pai deixou? A maior legado é a lembrança dele com toda essa parte técnica de ciências que ele passou para a gente, de uma pessoa tão importante que até hoje, e uma pessoa muito simples, que é uma coisa curiosa dele também, que ele era muito importante, mas ele era muito simples. Muito obrigado pela entrevista. Eu vou conversar com os irmãos de Fernando Lobo Carneiro, a dona Tereza Carneiro de Carvalho e Francisco Bolívar. Como é que foi a infância de vocês aqui na Gávea? Eu vim para cá com 5 anos, quando meu pai comprou essa chácara. Era uma grande chácara aqui? Grande chácara. Tinha uma vaca leiteira, tinha um jumento, um pomar enorme, a horta enorme, flores. Era um ponto onde a família vinha toda se reunir. O pai da senhora, o seu Otávio Carneiro, era um grande incentivador dos estudos de vocês. Como é que se dava esse incentivo? Eles nos davam, por exemplo, livros. Toda a minha leitura era um livro atrás do outro, sempre escolhido por ele, clássicos, e sempre na língua original, que nós aprendemos francês e inglês desde pequenos. Dona Tereza, muito obrigado, tá? Pela entrevista. Seu Francisco, como é que era o relacionamento seu com seu irmão? Eu sou 18 anos mais novo que meu irmão. De modo que ele se casou em 39, eu tinha 8 anos. Então, a minha infância, eu praticamente não tive contato com ele. Eu vim ter mais contato com ele já na vida profissional. Eu me formei também em engenharia civil, conheci o ensaio diametral dele. Inclusive, eu trabalhei também em parte de pesquisas, não na área estrutural de concreto, mas na área de pavimentação. O pai de vocês, seu Otávio Carneiro, foi o grande influenciador da carreira dele. Inclusive levava ele ao edifício da noite, ele ainda tinha 16, 18 anos, para ver a parte de controle e qualidade do concreto naquela época. Para quem não sabe, esse prédio, o Jornal à Noite, foi o primeiro grande edifício de concreto armado do mundo aqui no Rio de Janeiro, não foi? Exato. Foi o primeiro e o mais alto edifício construído em concreto armado do mundo. Seu Francisco, qual foi a grande lição que seu irmão deixou para vocês? A grande lição que ele mostrou foi que ele sempre se dedicou aos estudos e às pesquisas e nunca quis ganhar dinheiro, certo? Ele podia estar milionário com a carreira dele e ele nunca quis, sempre ficou na área de pesquisa como funcionário público e depois na COP. Muito obrigado, seu Francisco, pela entrevista. Valeu mesmo pelo encontro. Obrigado. Fernando Lobo Carneiro morou no Uruguai, na Áustria e na França, onde se interessou pela história das ciências e escreveu um artigo sobre o físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, que foi publicado em vários idiomas. No Brasil, ele participou de projetos importantes como o restabelecimento dos padrões de pesos e medidas. Depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho dele na área de petróleo e vai entender como o trabalho dele foi fundamental para que o Brasil se tornasse autossuficiente. Não sai daí não, porque a gente volta já já, é rapidinho. Maior produtor mundial de petróleo em águas profundas. Foram cerca de 100 anos de trabalho para que o Brasil alcançasse essa posição. A primeira concessão de exploração de petróleo em território brasileiro aconteceu através de um decreto imperial em 1864.
foi dada a um inglês chamado Thomas Dennis Sargent. Ele procurou em Camamu, na Bahia, mas não encontrou nada. Em 1892, o brasileiro Eugênio Ferreira de Camargo perfurou um poço de 488 metros em Bofete, São Paulo, mas só encontrou água sulfurosa. A primeira tentativa de exploração do petróleo, sob responsabilidade do governo, aconteceu em 1919, no Paraná. Agora, petróleo mesmo só foi encontrado 20 anos depois em Lobato, na Bahia. Enquanto a busca pelo ouro negro se acentuava, começava no Brasil uma das mais importantes, quer dizer, uma das maiores campanhas populares. O lema, o petróleo é nosso. Um dos líderes, Monteiro Lobato. Desde o início da campanha, em 1946, ela ganhou um reforço de peso. Fernando Lobo Carneiro, que é o nosso personagem de hoje, da série do Globo Ciência sobre grandes cientistas brasileiros. Lobo Carneiro era secretário técnico do Centro Nacional de Defesa do Petróleo e redigiu praticamente todo o material publicado na época. Em 1951, era suplente de deputado e assumiu a cadeira na Câmara para ajudar na elaboração da legislação sobre o petróleo. Mas a maior contribuição dele foi na parte técnica. Em meados dos anos 60, ficou claro que as descobertas de petróleo em terra, como tinha acontecido na Bahia e no Sergipe, não iriam se repetir. Então, começou a busca de petróleo no mar. E quem vai nos contar essa história é o professor Nelson Ebecker, mestre doutor em engenharia civil e ex-aluno de Lobo Carneiro. Quais foram as maiores dificuldades encontradas na exploração de petróleo no mar aqui no Brasil, quando tudo começou? A tecnologia de produção de petróleo no mar era exclusiva do hemisfério norte. E no hemisfério sul, no Brasil e na África, por exemplo, no litoral, as condições ambientais eram completamente diferentes e o solo em que a gente ia fixar as estruturas, que nessa época eram bastante de pequena profundidade, era completamente diferente. A gente não tinha conhecimento, não tinha dados ainda, nem capacidade de simulação precisa para construir um método de projeto que fosse eficiente. Então, além do mais, as condições do mar eram bastante desconhecidas. Não tínhamos dados sobre altura de onda, não tínhamos dados sobre correnteza. A informação era muito escassa para você ser suficientemente preciso para a instalação que você queria produzir. Então a gente pode dizer que a construção de plataforma de petróleo na época era um desafio. O que foi feito? O que foi feito foi, primeiro, tentar desenvolver uma adaptação dessa tecnologia que já existia no hemisfério norte para as nossas condições. Não existia tecnologia brasileira na época? Nenhuma, nada? Nada. Era um desafio completo. A contribuição do Lobo Carneiro inicial foi estudar os códigos e os regulamentos que existiam para análise de projetos de estruturas offshore e tentar adaptá-lo às condições brasileiras. Depois disso, ele passou a estudar a tecnologia de modelos, a tecnologia de ensaios, para tentar entender o comportamento das estruturas nas condições ambientais brasileiras. Professor, agora se hoje o Brasil é o grande produtor mundial de petróleo, qual seria o mérito de Fernando Lobo Carneiro, né? Qual seria a grande contribuição dele nessa área? A contribuição dele nessa área, além do início do processo de pesquisa de estruturas no mar, foi olhar para as considerações que deveriam ser feitas à medida que as profundidades aumentavam. Quando fomos para a Bacia de Campos, não estávamos mais a 30, 40 metros. Estávamos em profundidades muito maiores. E aí, até então, a gente considerava que o efeito do mar nas estruturas era estático. Então, o estudo dele de modelos e análise dimensional serviu para entender a contribuição dos efeitos dinâmicos. Os efeitos dinâmicos são importantes em estruturas de lâmina de profundidade maior, porque eles atacam o fenômeno da fadiga. Ou seja, a estrutura colapsa por um efeito de baixa frequência, mas é repetido muitas vezes. O que seria, por exemplo, na prática, um efeito dinâmico? O efeito dinâmico é a ação do mar. Das ondas do mar. Das ondas do mar, da correnteza do mar, da ação nos risers, na ação nos tubos. Tudo isso traz uma dinâmica à estrutura que não era observada. Então, quando passamos a estudar concepções
para águas mais profundas, esses efeitos foram incorporados. Aí que está a grande contribuição dele. Aí Quer dizer, está serviu como padrão de estudo para outros tipos de... Aí está a grande contribuição dele. Entende? Ele auxiliou muito, as ideias dele auxiliaram muito na concepção dessas novas proposições de estruturas cada vez mais profundas. As estruturas mudaram, modificaram, as estruturas agora são flutuantes. E novos conceitos, novos efeitos, os efeitos dinâmicos são muito mais acentuados, porque em lâminas águas profundas a ação do mar é importantíssima. Então a adequação, as soluções para esse tipo de solução é tipicamente uma conquista brasileira. Professor Nelson, só tem que agradecer o encontro. Muito obrigado pela entrevista. Fernando Lobo Carneiro começou a trabalhar na COP em meados de 1967. A instituição foi criada em março de 1963 com o objetivo de conjugar ensino e pesquisa. E quem vai nos contar essa história é o próprio idealizador da COP. Vem comigo. Eu vou conversar com o professor Alberto Coimbra, ele é engenheiro químico, doutor em ciências e fundador da COP. O que o levou a criar a COP? É uma necessidade, né? Uma necessidade brasileira. Se o Brasil pretende, ou pretendia na época se desenvolver industrialmente, ele precisava de quadros, de equipes técnicas para participar desse desenvolvimento. E faltava, principalmente naquela época, pessoal de nível mais superior, de nível mesmo de pós-graduação, para compor uma equipe de desenvolvimento tecnológico que o país precisava. Agora, o que o levou a convidar Fernando Lobo Carneiro, né? Ele não tinha curso de pós-graduação e fez parte, quer dizer, passou a integrar a equipe de vocês. Por que o senhor o convidou? É verdade. Naquela época nós procurávamos os poucos mestres e doutores formados no exterior, que, como eu disse, no Brasil não havia esse tipo de formação, e para o nosso corpo docente. A engenharia civil, que é até hoje, e era na época, a engenharia mais importante, nós deixamos para não iniciá-la logo de início, porque sendo a engenharia mais tradicional, também tinha os professores mais tradicionais que podiam se opor a essa inovação de ensino de tempo integral e dedicação exclusiva que nós estávamos implantando no país. Os jovens podiam trabalhar mais dessa maneira. E quando nós soubemos do nome do Fernando Lobo Carneiro, apresentado pelo Luiz Bevilacqua, que já era nosso professor no curso de Engenharia Mecânica, nós tivemos dúvida de ele se adaptaria a essas inovações que eu falei. Mas o tempo provou que ele não só se adaptou muito bem, como liderou, como se fosse um jovem, a atividade toda do programa de engenharia civil. Ele era muito bem quisto pelos alunos, pelos colegas e pelos funcionários. E para a ciência, né? Quais seriam as grandes contribuições de Lobo Carneiro? Bom, o principal deles, o mais conhecido, é o chamado ensaio brasileiro, conhecido no mundo todo como ensaio brasileiro, de testar cofres de prova de concreto. Esse é o trabalho mais importante. Mas ele era um engenheiro eclético, né? Era um engenheiro inspirador, ele orientou inúmeras teses de boa qualidade. Depois de aposentado, ele inaugurou um curso de análise dimensional de muita importância, muito procurado pelos alunos de doutorado do programa de engenharia civil. Era um verdadeiro cientista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Fernando Lobo Carneiro morreu em 2001, aos 88 anos. Mesmo aposentado, ele dava aula 2 vezes por semana na COP. Recebeu vários prêmios e homenagens. A última delas foi o título Gênio da Engenharia pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente fica por aqui e o nosso encontro, você sabe, é no próximo programa. Tchau!